Oi, gente, tudo bom? Espero que sim. Bem, voltei hoje para comentar um pouquinho mais sobre as grandes navegações, mas principalmente para comentar sobre aquela atividade que vocês fizeram, do encontro do velho com o novo mundo. Eu vou dividir com vocês aqui na tela agora o capítulo 4 do múltiplo. E aí eu vou apontar no material e ir falando com vocês sobre algumas questões, ok? Então vamos lá. 187 do capítulo 4. Vou comentar um pouquinho esse mapa. Sigam comigo aqui, ó, a setinha, ok? Esse mapa aqui tá mostrando as rotas de comércio ali do início do século XV, por volta do ano 1400 e pouquinhos. Como eu já expliquei para vocês, os portugueses buscavam uma nova rota, né, durante as grandes navegações ou a expansão marítima comercial para chegar até as Índias. Mas a gente pode chamar de Índias Orientais, porque depois o Brasil, a América vai ser chamada de Índias Ocidentais. Mais para frente a gente explica melhor por quê. Mas chamar de ir até o Oriente, né, ao invés de ficar dizendo das Índias, é mais interessante porque a gente não está falando especificamente desse lugar que hoje a gente chama de Índia, né? Estamos falando de boa parte do Oriente. Bem, percebe que as rotas aqui, ó, o verde, as rotas eram muito mais terrestres. Constantinopla, um ponto muito importante para todas essas rotas, foi conquistada pelos turcos, hoje aqui é a Turquia, foi conquistada e o comércio ali ficou cada vez mais difícil. Isso faz com que os portugueses vão buscar uma nova rota. Na África, a primeira conquista vai ser Ceuta em 1415. Da África vai vir muito ouro, né? A gente chama essa região aqui justamente de Costa do Ouro. Então eles vinham, pegavam ouro e por terra voltavam para a Europa, né? Por isso também, além de todas as dificuldades de navegação, é por conta desse comércio bastante lucrativo ali, né? Por conta do ouro, por conta do marfim, que eles vão demorar bastante para contornar a África. Outro ponto importante para lembrar é o seguinte: quando os portugueses falam vou contornar a África, eles não têm ideia do que eles estão indo fazer. O europeu conhece o mar Mediterrâneo e os seus entornos, né? Então eles conhecem isso aqui, o norte da África, aqui o Oriente Médio, né? E a Europa. O Oriente, a China, a Índia, aqui o resto da África, né, o que tem para baixo do Saara, eles conhecem só por relatos, cartas, algumas pessoas que já tinham ido para lá e tinham enviado os relatos, ok? Durante esse tempo que eles vão saindo ali da Europa em busca dessas novas rotas, eles vão entrar em contato com uma série de novos povos, povos diferentes. Só que lembra que o europeu tem aquele olhar eurocêntrico, então ele se coloca acima, no centro, os outros estão abaixo, né? Eu tenho um modo de vida mais desenvolvido, melhor modo de vida, né? E aí eles vão começar a olhar para esses novos povos com esse olhar meio de estranhamento, mas de também colocar como inferior. E aí os relatos que a gente vai ter são relatos que vão colocar a população desses lugares, mesmo a natureza, né, de uma forma meio bizarra.
Os portugueses na África. Enquanto faziam esse comércio na África, e eles vão fazer isso também no Brasil, os portugueses vão estabelecer feitorias. Feitorias são construções fortificadas, né? São armazéns fortificados, onde eles armazenavam aquilo que trocavam nos lugares. Então, a costa africana vai estar cheia de feitorias, que aqui tem um desenho, né, de como era mais ou menos. Essa daqui, ó, é do século XVII, é um forte de São Jorge da Mina. Nessa feitoria, os portugueses negociavam com os líderes da região a compra de escravos aprisionados. Ou seja, logo no começo, então, os portugueses já vão começar a fazer esse tráfico humano, né? Se aproveitar de algumas rotas de escravizados que já existiam. Isso é importante a gente falar. A escravidão existe desde sempre, praticamente, né? Bem, então, desde sempre, quase vai, digamos assim, desde sempre existe um comércio, um tráfico humano. Só que os portugueses, a partir da chegada deles na África, esse tráfico vai ganhar proporções nunca antes vistas. E aí eles construíam as feitorias, onde eles entravam pelo continente, né, na região mais costeira, principalmente no começo. Eles levavam os produtos, estocavam ali, até que uma embarcação pudesse passar, ser carregado e levar os produtos para a Europa. Bem, europeus na América. Vamos falar um pouquinho sobre a chegada dos europeus na América. Vamos observar esse mapa aqui. A Espanha vai entrar no processo das grandes navegações depois de Portugal e, obviamente, não vai fazer a mesma rota, vai procurar uma nova rota comercial. Se o Mediterrâneo já está ocupado, se contornar a África já é uma rota ocupada, dominada pelos portugueses, qual é a opção que sobra? Chegar nas Índias por trás. Lembra que a Terra é redonda? Ele vai dar a volta para chegar aqui. Colombo, ele achava que estava fazendo isso quando ele chegou justamente na região do Caribe. Tanto que a gente vê aqui esse mapa aqui embaixo, ele já apresenta a América, porém, só uma partezinha da América, né? Olha só, é só a costa. É um mapa de 1507, então já fazia um tempo, né, que os europeus conheciam a América. Essa notícia do Colombo volta, Colombo chega na América, essa notícia volta lá para a Europa e principalmente o Colombo, ele achou que aquilo era a Índia, que ele tinha chegado na Índia, mesmo tendo passado pouquíssimo tempo em mar e tal, errou totalmente os cálculos, né? Só que os portugueses que já navegavam há muito tempo já tinham certeza absoluta que aquilo não era, aquilo não podia ser a Índia, né? Aquilo existe algum erro. Não é à toa que em 1500 uma expedição liderada aí pelo Pedro Álvares Cabral vai sair lá de Portugal com destino à Índia. Porém, mais ou menos, não na metade do caminho não, mas numa determinada parte do caminho, eles vão fazer uma pequena alteração na rota de forma a vir mais para o ocidente. Porque, lembra? Já existia notícia de terras mais a oeste aqui, nessa região oeste. Então,
Os portugueses, liderados aí pelo Cabral, eles vão fazer esse desvio e vão chegar pela primeira vez no Brasil, onde vão encontrar aí, nessas novas terras, pessoas diferentes, com valores, costumes, tradições diferentes, mas também vão encontrar muitas coisas que podem servir para comércio, né? Plantas, né? Principalmente o pau-brasil. O Cabral, ele chega no Brasil, manda notícias de que existe o Brasil, né? De que existem essas terras, que eles não sabem que é um continente inteiro, né? A América, eles não sabem o tamanho do Brasil. Eles sabem que existe terra. Manda notícia para a Europa e depois ele vai e continua sua viagem até as Índias, né? Bem, aqui essa página, já nessa página, eu não passei para vocês lerem, mas tem uma questão muito interessante. Ela reproduz aqui o trecho de um diário de viagem, né? Conforme está aqui. E tem uma coisa muito interessante, que é muito evidente desse olhar eurocêntrico que o europeu tinha, né? De se colocar no centro, de se colocar de maneira superior. Aqui é a ilustração de como eram as casas dessa tribo, dessa região onde eles chegaram. E aí, o que está lá nesse livro é isso aqui, ó. Em seu reino não há nenhuma cidade, apenas vilarejos, com suas cabanas de palha. Os homens aqui são incapazes de construir casas, porque não há nem argamassa e nem pedras e nem quantidades suficientes. Ou seja, ele olhou para aquele lugar onde essas pessoas moravam, falou: isso não é casa, onde eu moro que é casa, e aqueles são incapazes de construir casas como as nossas. Em nenhum momento ele falou: olha, eles não precisam. Ele simplesmente disse: olha, eles são incapazes aqui. Isso mostra justamente como esse olhar, né, europeu. Bem, pessoal, é isso. Ficou mais longo do que eu queria, mas são questões bastante importantes pra gente, ok? Bem, tchau.